Olá. Tempos de guerra, tempos de crise, tempos de lutas. Não apenas guerras espirituais que são travadas contra o inimigo nas regiões celestiais, como diz as Escrituras. Mas essas guerras espirituais se aproximam de nós em conflitos reais e concretos que nós enfrentamos. Lutas diárias, que por sua vez interferem em toda a nossa vida emocional e chega a afetar a nossa própria fé. O que fazer em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de dificuldade? Como agir? Como sair dessa situação? Será que Deus tem alguma direção para nos dar no meio de tudo isso? Ou será que Deus se esqueceu de nós? Ou será que Deus está disposto a ir até o fim com seu juízo, com seu julgamento, e não nos dará uma chance de arrependimento, uma chance de restauração? E se Deus está conosco, por que Ele nos permite viver todas essas circunstâncias? A palavra do Senhor nos diz que examinamos as Escrituras porque achamos encontrar nelas as respostas para a vida eterna. Nós examinamos as Escrituras porque acreditamos ver nelas as respostas. É assim que olho as Escrituras e acredito que é assim que você também olha as Escrituras. Então, a nossa fé deve de alguma forma trazer respostas ao nosso coração, porque Deus se agrada da fé. E realmente as Escrituras carregam as respostas que nós precisamos, das perguntas que nós fazemos. Estas mesmas perguntas que acabei de fazer a você, acabei de deixar nesse vídeo, são também perguntas feitas por um homem em um tempo de crise. Seu nome, Gideão. Gideão vivia em um momento de extrema crise do seu povo. Ele está no livro de Juízes, que relata um período da história do povo de Israel, um período em que Israel vivia uma certa dinâmica de comportamento. Eles viviam pecados, erravam, desobedeciam às ordens e diretrizes do Senhor, e o Senhor então os visitava com o seu julgamento, e o Senhor permitia que a sua desobediência fosse cobrada, o preço do seu erro fosse cobrado. O povo então se arrependia, confessava os seus erros, confessava o seu crime espiritual contra Deus, e o Senhor, cheio de misericórdia como lhe é comum, perdoava o povo e levantava um homem ou uma mulher para restaurar aquele povo e aquela nação. Depois o povo entrava novamente na mesma dinâmica de pecado, vem o juízo do Senhor, e o Senhor levanta um homem depois do arrependimento. Gideão vive num tempo de crise em que os midianitas, que tinham uma estratégia muito cruel contra os seus inimigos, estavam oprimindo Israel. Eles tinham um forte exército, muito habilidoso e muito numeroso, e eles dividiam esse exército em companhias imensas. E esses grandes batalhões invadiam os povos que estavam sob seu domínio, sob sua opressão, e saqueavam todo o bem, tudo que eles produziam, deixando aquele povo cada vez mais na escassez e na necessidade. Toda essa opressão militar, toda essa opressão política, social, gerava uma série de outros problemas, porque quando nós vivemos lutas e batalhas, problemas, conflitos, na realidade tudo isso também acaba se refletindo em várias áreas de nossa vida.
é como uma pedra lançada na água e a sua onda vai se perpetuando e alcançando vários outros lugares. Assim também, a luta às vezes ela tem uma origem, mas ela se expande e alcança outros lugares na nossa vida, na nossa alma. Então a história de Gideão é uma história que passa dentro desse contexto. Os midianitas geravam uma opressão militar e traziam necessidade e escassez a todos os seus dominados. O povo de Israel sofria tanto e estava vivendo uma opressão tão intensa que eles retrocederam socialmente. E a Bíblia começa contando a história de Gideão, dizendo que o povo estava escondendo-se em cavernas. O próprio Gideão, que é encontrado por Deus e eleito por Deus para trazer a libertação, ele está no lagar, no lugar onde se produzia vinho, debulhando trigo, em um espaço reduzido. Ele estava fazendo um trabalho que era feito em um espaço mais amplo. Isso é o retrato de uma comunidade emocionalmente abalada. É o retrato de uma sociedade emocionalmente reprimida, triste e confusa. A história de Gideão então se passa dentro desse contexto de guerras e de conflitos. O Senhor então ouve a voz do povo que clama. Tudo começa dessa maneira, o clamor. Se nós tivéssemos que fazer uma pergunta ao Senhor, como resolver os problemas que estamos enfrentando, a primeira resposta seria: clame a mim. Nada acontecerá sem que do Senhor venha a resposta. Clamando ao Senhor e confessando os erros, reconhecendo falhas e pedindo suas misericórdias e a atuação do seu amor. É o primeiro passo que Israel dá, é o primeiro passo que nós devemos ter diante de crises. O clamor foi ouvido pelo Senhor porque Deus ama o seu povo. Ele então responde e diz que trará a solução. É tão interessante ver que em qualquer circunstância de crise, o Senhor já possui todo o arsenal de respostas para os problemas, para o enfrentamento das crises. Para nós parece que é algo que não tem saída, que não tem resposta, mas para Deus a resposta já está ali, já está pronta. E o Senhor então diz a Israel, logo que o povo clama, que ele traria a resposta. Ele já tinha essa resposta, como o Senhor já tem hoje a resposta para o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor então agora começa a desenhar essa resposta. E a história de Gideão então se inicia com um profeta desconhecido, falando que o Senhor trará a resposta e levantará alguém para ser o valente de Deus, para trazer solução a toda aquela crise social. Logo depois, o anjo do Senhor aparece a Gideão. E uma palavra nos chama muito a atenção na história de Gideão. O anjo volta-se para Gideão, que estava trabalhando, escondido, mas trabalhando. Isso demonstra uma inquietação, isso demonstra uma inconformidade interior de Gideão com toda aquela situação. Ele não aceitava o fato de que seria saqueado depois de tanto trabalho pelos seus inimigos. Ele não aceitava o fato de que o inimigo tivesse esse direito de saqueá-lo. Eu acredito que nós precisamos ter exatamente essa condição de coração, estar inconformado com a situação que o inimigo tenta impor sobre nossas vidas. Gideão foi encontrado dessa maneira, trabalhando ocultamente, ainda que de uma maneira não muito adequada, mas ele não aceitava a ideia de que o inimigo roubasse o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. O Senhor o encontra ali e o anjo do Senhor usa uma palavra que é importantíssima para nós. Ele diz: homem valente.
Havia dentro de Gideão um sentimento de valentia, um sentimento de coragem, que mesmo ele não reconhecendo, estava nele, mesmo ele não percebendo, estava nele. Às vezes nós não percebemos o que Deus já colocou dentro de nós. E essa nossa inquietação pelas circunstâncias já é um sinal de que há algo do Senhor sendo trabalhado dentro de nós. O anjo do Senhor então lhe diz: homem valente, o Senhor te escolheu. Gideão faz uma série de provas para saber se era o Senhor mesmo que falava com ele, se era uma direção do Senhor, porque olhando Gideão para si, ele não via que era uma resposta para o seu tempo. Então, nós aprendemos mais uma lição com Gideão. Como é importante a ausência da soberba. Como é importante a simplicidade de coração. Deus rejeita e resiste ao soberbo, mas Deus dá graça e Deus tem misericórdia para aquele que é humilde. O Senhor resiste à soberba e abençoa a humildade. Gideão tinha um olhar para si mesmo que era o olhar adequado. Não sou eu. E se alguma coisa tiver que ser feita, não será por minha força. Então aprendemos mais uma coisa com Gideão. O Senhor interessado em dizer a Gideão que ele havia decidido libertar o povo, e isso não importa mais se a pessoa que está sendo escolhida encontra-se, acha-se capaz, porque não depende da pessoa, depende de Deus. Interessado em dar essa lição a todos nós, o Senhor confirma todo o chamado, todo o pedido, todos os clamores de Gideão, todas as provas de Gideão. E aí nós aprendemos mais uma lição. Deus está interessado em dar provas e evidências de que Ele está com você. Às vezes o que nos falta é perguntar, pedir sinais, confirmações. A palavra do Senhor diz que nós temos que provar os espíritos para ver quais procedem do Senhor. E às vezes nos falta esse pedido de confirmação. Que hoje o Senhor possa tocar você e confirmar no seu coração essa palavra, e você possa solicitar ao Senhor confirmação para os sinais que parecem vir dele. Gideão faz todas as provas que ele considera importantes e o Senhor dá todos os sinais que ele precisava ter para confiar. Mas eu quero que você perceba detalhes nessa história, porque Gideão, ao ser chamado pelo anjo, ele faz exatamente a pergunta do início desse vídeo: se o Senhor está conosco, por quê? Por que todo esse sofrimento? Sabe, querido, você e eu precisamos entender que os porquês não cabem muitas vezes a nós, mas os porquês geralmente estão relacionados à nossa atitude, à nossa falta de reconhecimento. Um homem servo de Deus, temente a Deus como Gideão, também pergunta o porquê, mas ele logo abandona o porquê quando ele entende que o Senhor decidiu livrar o povo por meio dele. E agora vem uma lição muito importante que está na história de Gideão. Primeiro, o Senhor lhe dá uma ordem, que ele pegue bois e cerre o poste ídolo de Baal, e com um dos bois ele puxe aquele poste ídolo e o leve para longe. Depois edifique no lugar daquele poste ídolo um altar, e um outro boi de 7 anos seja imolado naquele altar. Gideão segue à risca as orientações do Senhor. Preste atenção nisso. Desde o início do ministério de Gideão, o Senhor está dando a Gideão sinais e mostrando a ele as atitudes a serem tomadas. Gideão faz exatamente como diz o Senhor, e ele fica conhecido como derrubador de ídolos. Jerubbaal, derrubador de ídolos. E ele ergue no lugar da idolatria de Israel um altar ao Senhor.
É importante entender, querido, que os altares de idolatria devem ser derrubados e o altar ao Senhor deve ser edificado no lugar deles, para que o Senhor possa trazer a resposta que tanto esperamos. Há altares de idolatria dentro do nosso coração e muitas vezes a idolatria está voltada para coisas que nem sequer imaginamos. No caso de Gideão, falamos de culto. A história de Gideão fala de culto. Havia um culto idólatra sendo feito em Israel. E o Senhor manda derrubar aquele culto idólatra, derrubar o símbolo daquela idolatria e erguer um altar ao Deus vivo naquele lugar. Às vezes nós praticamos a idolatria dentro da casa do Senhor. Nós às vezes valorizamos sobremodo pessoas, valorizamos até mesmo o próprio culto que fazemos. O nosso coração assume ídolos dentro de nós, pessoas que substituímos pelo Senhor, locais que substituímos pelo Senhor, coisas, situações e às vezes até mesmo o nosso ministério é mais importante para nós do que o próprio Senhor. São altares, ídolos que estão dentro do nosso coração que precisam ser derrubados. Quantos que lideram a obra do Senhor, quantos que estão à frente da obra do Senhor, passam a amar mais a obra do que o próprio Senhor. A direção do Senhor então para Gideão é: derrube o poste ídolo. Nada pode ser feito sem antes o ídolo ser retirado e um altar ao Senhor ser edificado. Derrube esse ídolo, meu querido. Derrube esse ídolo que está no seu coração. A igreja, o templo, as coisas não são mais importantes do que Deus. O seu ministério não é mais importante do que Deus. Em qual lugar, no caminho com Deus, você e eu paramos de adorar a Deus para adorar aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Em qual lugar nós deixamos de adorar ao Senhor? Em que momento deixamos de servir ao Senhor e começamos a servir a nossa vontade, o nosso sonho, os nossos projetos? Nada é feito sem que antes o ídolo seja derrubado. Mas preste atenção nessa história, porque os sinais e a direção que o Senhor vai dando a Gideão são muito importantes para aquilo que nós temos para falar nesse vídeo. O Espírito Santo então enche Gideão e a palavra do Senhor diz que, cheio do Espírito Santo, Gideão levanta um exército. E aqui eu abro mais um parêntese, porque sempre cheios do Espírito Santo formaremos um exército. Sempre que o Espírito Santo nos encher, faremos um exército. Sempre seremos capazes, cheios do Espírito Santo, de agrupar valentes, de agrupar pessoas para uma batalha. Encha-se do Espírito Santo e o Senhor fará de você alguém capaz, confiável, para atrair mais guerreiros para estar ao teu lado. Fecha parênteses. Mas a história diz que o Senhor agora quer dar outra lição para Gideão. E ele diz para Gideão: há pessoas demais. Eram 32.000 homens. E o Senhor diz: há pessoas demais. Eu preciso que você entenda que essa vitória não será para a sua glória, mas para a minha glória. E aqui nós precisamos entender outro ponto. O Senhor espera nos dar vitória da crise, nos fazer superar a crise, mas Ele não espera que essa honra seja dada a homem algum, nem a você, nem a mim. Então o Senhor sempre irá resistir aos corações que tentam substituir a honra do Senhor a eles mesmos. A lição é clara e o Senhor diz a Gideão que há muitas pessoas, e nós conhecemos a história. Apenas 300 homens ficam com Gideão. Gideão agora tem apenas 300 homens. E agora ele passa para esses 300 soldados. Qual é a atitude que eles devem ter diante dos milhares de inimigos que eles têm que vencer? Uma nova lição vem aqui. Nesse tempo de pandemia, parece que o Senhor tem balançado o céu, abalado a terra.
e ele tem como que retirado do grande exército da igreja um número muito expressivo de irmãos. Mas eu quero que você entenda e que essa palavra entre no teu coração, e se ela fizer sentido para você, assuma essa palavra. O Senhor usa aqueles que restam, Ele usa o remanescente. O Senhor fará proezas por meio do remanescente. Se o Senhor deixou você com poucos 300 soldados, saiba, esteja confiante, o Senhor dará vitória com 300 soldados, porque um homem e Deus são maioria. Um pequeno grupo e Deus são maioria. 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor fazem toda a diferença. Creia nisso e o Senhor fará sinais por meio dos poucos remanescentes que esses dias tem deixado na igreja. Tem revelado aquilo que já tínhamos a ideia, mas não tínhamos a certeza. Agora temos a certeza de que algo muito forte mexeu com o coração das pessoas. Mas aí continua, e a lição está exatamente em tudo isso que vou falar agora. Tudo isso que vem falando, e somando-se tudo, nós encontramos a resposta para aquilo que começamos a falar no início desse vídeo. A história então nos diz que essa foi a ordem dada por Gideão. Os soldados estavam armados com trombetas, com tochas e jarros de barro vazios. Isso não são armas, meu querido. Não são armas para lutar contra o mais poderoso, mau, cruel e preparado exército dos medianitas. Isso não são armas para vencer espadas, lanças, carros de guerra, cavalos. Mas aí vem uma lição do Senhor, outra maravilhosa lição. Assim como diz a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 10, as nossas armas, as armas que usamos em guerra, não são armas naturais, são armas espirituais. Não são armas físicas e concretas, não são as mesmas armas que o inimigo usa, mas as armas que o Senhor coloca em nossas mãos são espirituais, são poderosas em Deus. E o Senhor quer mostrar isso na história de Gideão. Valorize a arma que o Senhor colocar em suas mãos, ela será suficiente, porque não é nem mesmo a arma que vai vencer o inimigo, é Deus quem vencerá o inimigo pela arma que Ele der em suas mãos. Então vem a direção do Senhor, que o povo deveria se separar em 3 companhias de 100, se posicionar ao redor do arraial dos midianitas. Então eles deveriam tocar as trombetas, quebrar os jarros com a tocha que estava em suas mãos, e então deram um grito pelo Senhor e por Gideão, pela espada que o Senhor nos tem dado e pela espada que Gideão nos tem conduzido. Os midianitas entraram em alvoroço, perdidos porque o Senhor já havia plantado neles o temor. Fugiam, sem contar o número das tochas, apenas viam as tochas ao longe e imaginavam um grande exército. Então, fugindo, mataram uns aos outros, se autodestruíram. E o que é a lição desse ensinamento de Gideão, que se encontra em Juízes, no capítulo de número 7, no versículo 16? Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Qual é a grande lição? Como vencer a crise? A resposta de Deus, então, está desenhada nesses 2 versos que vou ler para você agora em Juízes 7, nos versos 16 e 17. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes:
Olhai para mim e fazei como eu fizer. Aqui está o desenho da resposta para sair da crise. Vamos acompanhar o raciocínio até aqui para que você perceba o que Deus quer nos dizer. Primeiro, o Senhor responde orações. Nada acontecerá para mudança em uma crise sem que o Senhor intervenha e participe dessa mudança. Segundo, o Senhor deu uma direção e uma resposta ao povo dizendo que levantaria alguém. Nunca sairemos da crise sem o eleito do Senhor, sem a direção do Senhor para aquele no qual o Senhor escolheu para fazer esse processo de libertação. Terceiro, o Senhor mandou destruir os postes ídolos. Nada será respondido da parte do Senhor, nada será feito enquanto ídolos estiverem ocupando o lugar de Deus em nossos corações. E agora vem a principal informação. Nada será resolvido na crise sem que do Senhor venha a estratégia. Este é o grande sinal do Senhor na história de Gideão. Todos os 100 versos que falam de Gideão no livro de Juízes demonstram, apontam para o fato de que Deus tem uma estratégia e nós temos que seguir os passos dessa estratégia. Nada será resolvido sem um plano, nada será resolvido sem um projeto. Você precisa parar nesses dias, logo agora que o ano se inicia, orar ao Senhor e pedir ao Senhor a estratégia, a saída. Nada se resolverá sem um projeto, sem um esboço para essa saída. Nada se resolverá sem que o Senhor dê o passo a passo. As armas, a maneira de usar as armas, o caminho, passo a passo, até a vitória. Então, o que nós queremos aprender com Gideão no tempo de crise, no tempo de guerra, é que o Senhor nos dará as estratégias. Confie nessa palavra. Confie no Deus de Gideão, no Deus de estratégias. Coloque em prática a estratégia e o Senhor fará o resto. Guarde essa palavra no seu coração e se ela fez sentido para você, então aplique em sua vida. Porque o Senhor nosso Deus é o mesmo, não mudou. Nós é que mudamos. Fale com o Senhor hoje. Deixe o Senhor te dar a resposta para sair dessa crise. Deus te abençoe.